meus queridos amigos. Espero que todos estejam bem, com saúde. E vamos então dar início a nossa continuidade, né? Aquilo que eu já dei a primeira aula sobre essa nossa apostila, a terceira unidade, que é sobre preço de venda e alavancagem. E, por consequência, explicar para vocês, poder esclarecer a vocês, né? Como é esse método para que nós possamos produzir o preço de venda e a partir daí vocês possam então, por consequência, vocês possam fazer o exercício e compreender então como fazemos este preço de venda, ok? Então vamos lá, vamos iniciar hoje então falando por esse método aqui. Eu vou falar dos três, mas eu só vou desenvolver o método Markup, que é o método, vamos dizer assim, mais consagrado, né? O método Markup. Mas quero que vocês saibam que existem outros métodos e inicialmente eu vou falar sobre eles, né? Então aqui tem o método RKW, que é esse método que ele trabalha da seguinte forma. Ele faz o quê? Ele separa os custos em itens, né? E aí ele divide a empresa em centros de custo homogêneos, por exemplo, setor de, vamos dizer que seja uma empresa de lavagem de roupa, setor que faz a separação da roupa, aí setor que faz a lavagem da roupa, setor que faz a passagem da roupa, né, que passa a roupa, setor que faz então faz a embalagem para a entrega da roupa. Então vamos dizer assim, que seriam uns 4 setores. Então primeiro você divide a empresa em setores, aí você vai indicar os custos em cada centro desse. O que faz lá a separação da roupa, o que faz a embalagem, o que lava a roupa, o que passa a roupa. Você vai separar primeiro por setores, tá? Para ver quanto sai o custo de cada um desses setores funcionando. Depois você redistribui os custos dos centros indiretos com esses centros diretos. É aquilo que a gente já viu em custos, né? Você vai agora, o que você vai fazer agora? Você vai pegar e vai pegar, por exemplo, a administração, o entregador, esses outros setores que não estão diretamente ligados com a lavagem de roupa, por exemplo. Você vai colocar, você vai fazer o quê? Você vai fazer um rateio, que a gente já viu isso em custos, né? E vai colocar esses setores indiretos, você vai associar com algum setor direto, né? Aí depois disso você vai indicar então os custos dos centros diretos com os produtos. Então você vai dizer assim, ó, a lavagem de roupa sai tanto nesse, tanto naquele outro, tanto naquele outro. Então esse é um método que você vai dividir para fazer o seu preço de venda. Você vai dividir então por quê? Pelos setores de produção. Então é muito ligado aqui à indústria esse método, tá? Só que aí tem um problema. Hoje em dia, como não existe mais aquela coisa do trabalho fixo, do trabalho fechado, muitos funcionários, muitos colaboradores trabalham em vários setores. O que acontece? Isso dá uma distorção nesse método. Por isso criar esse outro método, que é o método do ABC, que ele não vê mais por setor, e sim por atividade, né? Então nesse método aqui, no ABC, ele supera a concepção de setor e passa a trabalhar com a concepção de atividade. Então o que ele faz? Ele analisa análise de processos da empresa. Então, quais são as atividades feitas para, por exemplo, lavagem da roupa, né? Então, mapeia as atividades que ocorrem, aloca os custos da atividade, quanto custa fazer essa atividade, né? Separar a roupa, lavar a roupa, passar a roupa, embalar a roupa, entregar a roupa, né? Então, aí você vai fazer uma alocação de atividades, redistribuição dos custos das atividades indiretas e diretas. Mesma coisa, aquelas atividades que não estão ligadas diretamente à produção, à administração, tá? Ou isso daí ele vai colocar aonde? Marketing, né? Vai colocar aonde? Vai alocar em alguma atividade. Então eu vou pegar isso aqui, é o famoso rateio. E rateio e passa aquilo ali para aquela atividade, né? Aí ele faz a alocação dos custos das atividades aos produtos e serviços.
Então, o preço dele, ele vai formar esse preço através do quê? Através das atividades e não mais dos setores, tá? É mais trabalhoso, é mais complexo, mas ele é mais preciso. Contudo, o método que nós vamos trabalhar, gente, é o método Markup, que também é um método consagrado, né, consagradíssimo, e Markup é o nome do cientista, né, que produziu esse método, e ele é um método que vocês vão entender agora porque que quando nós formos trabalhar com preço, formação do preço através do custeio, né, pelo método do custeio, ou método integral, que a gente separava em mão de obra direta, mão de obra indireta, matéria-prima, né? Por que, que a gente, custos, né, diretos, custos indiretos, né? Por que, que a gente não colocou lá as despesas? E lá chamamos de despesas o quê? Custos de venda, custos de administração e custos financeiros. Nós chamamos isso, então, de despesas, nem colocamos no método. Agora vocês vão entender por quê. Porque exatamente agora esses custos vão aparecer no método Markup. Como é o método Markup? Aqui o método Markup é o seguinte. O que ele faz, gente? Ele vai pegar e vai fazer o seguinte. Ele vai agora, eu já tenho o meu custo, certo? Eu já fiz o meu custo. Agora eu vou fazer o meu preço de venda. Falta colocar o quê? Falta exatamente colocar os meus custos de venda, tá? E com esses meus custos de venda, eu vou colocar o quanto que eu quero lucrar. Então, nesse método, o que ele faz? Ele pensa o seguinte, o meu preço de venda é o valor, que é o valor da venda, claro, que eu vou chamar de 100%. Quais são meus custos de venda? Que custos de venda são esses? São aquelas despesas administrativas e são as despesas de venda. Então ele coloca aqui, ó, ICMS, podia ser PIS, podia ser IPI, todos os impostos que você paga para o governo federal, ou estadual, ou municipal, agora entram no preço da venda. Olha aqui, ó, o PIS, o COFINS. Lembra que nós vimos isso lá em custos, tá? Então eles estão aqui, ó. Aqui, ó, apareceram. Ou seja, não é você que paga os impostos. Quem paga os impostos é quem compra o produto. É por isso que o Brasil é um país muito justo. Porque quem finda pagando imposto é quem compra o produto. Porque o comerciante, o produtor, ele repassa esses impostos para você quando for comprar. Então o brasileiro tem uma noção que ele não paga impostos. Mas ele é quem paga os impostos, só que são impostos indiretos, escondidos, e por isso você não vê. Mas está aqui, ó, quando você aprende a fazer preço de custo e preço de venda, você vê claramente que quem paga os impostos somos nós. Somos nós que pagamos os impostos, toda vez que compramos qualquer coisa. Por quê? Porque o preço dos impostos estão embutidos secretamente ou indiretamente no preço das coisas que compramos. Então veja que aqui, ó, o ICMS, o PIS, está sendo cobrado aqui, ó, como custo de venda. As comissões para os vendedores, as despesas administrativas, ou seja, quanto que, né, que custa, ele faz um rateio aqui, né? Ele produziu 1.000. Quanto é que ele paga o pessoal da administração? Ele paga 5.000. Então ele coloca mais R$ 5 aqui, né? E aqui ele faz em porcentagem. É 6%, né, do valor do produto. Então, quem está pagando vocês, que são os técnicos em administração, quem está pagando vocês, que são os técnicos em administração, é o consumidor. Então, quando você vai em qualquer loja, em grande magazine, num shopping, onde você for, não se esqueça, você é que está bancando aquilo, tá? É você. Olha aí, agora na pandemia, as coisas fecharam e as coisas quebraram, tá? Nós já temos mais de 600 mil microempresas que fecharam nesse período. Nós estamos passando por um momento muito difícil. Por quê? Porque tudo depende do que? De você que é o consumidor. Porque todo preço é baseado no que você consome, no que você faz. Tá, gente? Se você não vai, se você não consome, não há produção. Porque tudo é repassado para você. Então tá aqui, ó. Aí, e por final, o que ele faz? Ele coloca o quê? O quanto ele quer lucrar. Veja aqui, gente, 20%. O que eu disse para vocês, que o ideal de uma empresa é que ela tenha um lucro. A gente viu agora há pouco, agora na nossa última unidade, que nós estamos fazendo indicadores financeiros, né? O lucro de uma empresa deve ser de 20% a 30%, certo? Então, ó, ele colocou aqui 20%. Então, de 20 para baixo está ruim. Acima de 30, nossa, excepcional. Acima de 50, tem alguma coisa muito estranha aí, né? Ok? Então, o que ele faz? Então, ele pega aqui, ó, ele soma todos os custos que ele tem aqui, ó, né? Custo de venda, despesas administrativas e coloca o lucro dele.
soma esses valores, tá? Soma esses valores. Então, quando ele vai somar esses valores aqui, ó, deu 51%, porque ele faz em porcentagem. Aí ele vai e tira isso de 100%, ok? Quando ele fizer isso aqui, ó, ele vai fazer aqui, ó, 100 menos 51, que é a soma de todas as despesas administrativas, despesas de vendas e despesas financeiras. Depois que ele tira tudo isso aqui, sobrou 48. Esse aqui, esse 48 aqui, ó, ele divide por 100. Esse número aqui, ó, é 0,48. Esse número é um número mágico. Isso não é magia, é matemática. Com esse número aqui, você faz o quê? Você faz o seu preço de venda. Agora, você pode fazer isso dividindo ou multiplicando. Aí fica o gosto do freguês, tá, gente? Se você, ó, você tem o seu preço de custo, que vocês já fizeram o preço de custo de R$200, tá aqui, ó, R$200. E dividir por 0,48485, você vai entrar aqui 410. Então pronto, o preço de venda é esse. Mas se você achar difícil usar pela multiplicação, né? Você pode fazer aqui, ó, por esse, ó, e ele coloca aqui, tá? Esse preço vai gerar 20% de lucro. Isso, se está tudo certo, lá quando você for fazer seus índices, seus indicadores financeiros, se você não tiver com 20% de lucro, você está errando em alguma coisa. Tem que rever os números para ver o que você está fazendo de errado. Porque você colocou para ter 20% de lucro, tá? Aqui, se você não quiser fazer pela divisão, você pode fazer pela multiplicação. Como é que eu faço pela multiplicação? Também é muito simples. Você pega a soma aqui, ó, gente, ó, não esqueça, tá? Primeiro você soma todas as suas despesas e mais o lucro. Despesas, despesas administrativas, despesas de vendas, despesas financeiras. Tudo isso você vai e coloca aqui, soma. Tira de 100. 100 é o preço de venda. Dá um número. Esse número você divide agora. Primeiro você tirou de 100, agora você dividiu por 100. Ó, gente, prestem bem atenção. Primeiro você tira de 100. Tira o quê? Toda aquela soma aqui, ó, gente, ó. Toda aquela soma aqui, ó, de impostos, comissões, despesas e mais o seu lucro. Você somou tudo isso aqui, ó. Somou, tá vendo aqui, gente? Deu quanto? 51. Eu vou e tiro. Primeiro eu tiro de 100. Tirei aqui, gente, ó. Primeiro eu tirei de 100, tá? Esse número mágico, 4885, eu divido agora por 100 e compro o markup. Aí esse aqui, ó, é markup de divisor. Certo? Por que ele é divisor? Porque agora você pega o seu preço, aquele seu preço de custo, e aí você divide, tá? O seu preço de custo pelo markup divisor. Contudo, se você não quiser usar o markup divisor, você pode usar o markup M ou markup multiplicador. Como é que você faz? É só pegar o markup divisor e dividir por 1. Então, 1 dividido pelo markup divisor dá um número. Esse número, aqui, ó, que no caso deu 2,047708, arredondando 2,05, é o markup multiplicador. Aí, mesma coisa, ó, se você pegar 200 e multiplicar por 2,5, dá 410. Tá? Então, gente, é ao gosto do freguês, tá? É ao gosto do freguês. Você pode fazer pelo markup multiplicador ou pelo markup divisor, que você vai encontrar o mesmo valor. Olha aqui o valor. Olha aqui, gente. 410, ok? Então, é o mesmo. Você vai encontrar o mesmo valor. Você é que escolhe. Se você quer o markup divisor, você já usa direto o número que você adquiriu da divisão por 100. Se você não gosta de trabalhar com divisão, gosta de trabalhar com multiplicação, você então divide esse valorzinho aqui que você encontrou por 1 dividido por esse valor, né? Então vai ser o dividendo desse divisor aqui, 1. Você vai encontrar um número aqui e esse número então você vai multiplicar pelo seu preço de custo, que nós aprendemos isso no nosso semestre anterior, quando nós estávamos fazendo contabilidade de custos, tá, gente? Ok? Pronto. Aí agora você já sabe fazer o que? O seu preço de venda. É assim que nós fazemos o preço de venda. Não é lá muito difícil, né, gente? É bastante fácil, inclusive, tá bom? Vou parando por aqui, depois eu vou voltar para esmiuçar melhor esse preço de venda, tá bom, gente?